Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos sobre a matéria de Matemática Básica. O assunto será equações de segundo grau. Alguns problemas nós precisamos utilizar as equações para resolvê-las. No problema 1 nós temos um terreno com uma entrada de 20 metros. Do outro lado temos, na parte de baixo desse terreno, temos uma divisão em 12 metros, 3 metros e um comprimento x. Para resolver o problema 1, basta uma equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau, você precisa encontrar a incógnita x, nesse caso, para calcular o tamanho total da frente do terreno. No problema 1, ali ao lado à direita, eu coloquei, nós temos aí a descrição desse problema. Encontre o valor da incógnita x da figura ao lado. Então, se somarmos x mais 3 mais 12, teremos o tamanho total da frente do terreno, 20 metros. Então, na primeira linha, relacionamos x mais 3 mais 12 igual a 20. X mais 15 seria o 3 mais 12 igual a 20. Para resolver, então, a incógnita x, isolamos o 15, que está junto ali com o x mais 15, passamos para o outro lado. X é igual a 20 menos 15, encontramos o valor de 5 metros. Então, o comprimento de frente do terreno seria 5 metros mais 3 mais 12, totalizando 20 metros. No caso do problema 2, aí nós temos um problema que envolve a incógnita, uma incógnita apenas, no caso o x, mas essa incógnita está no segundo grau, está na potência 2. Então, nesse caso, no problema 2, aqui abaixo, nós temos um terreno onde a área total desse terreno, descrito ali ao lado, sabendo que a área total da figura ao lado é de 35 metros, ele pede para encontrar as áreas discriminadas na figura. Sendo que a primeira área da figura vale 20 metros quadrados, aqui à direita, numa área de 4 por 5. No topo, nós temos uma área de 2 por x, então vale 2x essa área. E logo abaixo, uma área quadrada de x por x. Então, aqui vale x quadrado. Para encontrar a área total desse terreno, como eu resolvo isso? Eu preciso igualar todas as partes que eu tenho às áreas menores e igualar a área total, 35 metros quadrados. Então, eu vou escrever x ao quadrado mais 2x mais 20, que são as três áreas, igual a 35, que é a área total. Nesse problema, temos um método para resolver a equação. Quer dizer, no problema 1, uma equação do primeiro grau, você simplesmente isola o termo para encontrar o valor de x. Na equação de segundo grau, você usa a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema. Então, para resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, é importante conhecer alguns conceitos e alguns artifícios para resolver essa equação. Então, nós temos um exemplo aqui, equação de segundo grau, 5x² menos 6x mais 1 igual a 0. Ao lado, nós colocamos a equação de primeiro grau para comparar, x mais 3 mais 12 igual a 20. A equação de segundo grau, qual a diferença em relação ao primeiro grau? O x, a incógnita, nós temos uma incógnita com o expoente 2, com o expoente elevado ao quadrado, que não ocorre na equação do primeiro grau. Quer dizer, se eu tenho uma equação com o expoente 2, aí tem uma equação de segundo grau. Essa equação ela vai admitir duas raízes reais e não só uma raiz, como aconteceu na primeira equação. A representação dessa equação, nós vamos ter coeficientes. Então, na incógnita x², nós temos o coeficiente a, no segundo termo nós temos b, bx, e o termo independente c. Então, nós escrevemos a equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0. O a, b e c representam os valores numéricos dessa equação e que vão auxiliar na resolução do problema. O a vale 5, o b vale menos 6 e o c vale 1, nesse exemplo que eu coloquei. Então, aqui nós vamos resolver um problema. Nós temos aqui uma equação com o valor 5x² menos 6x mais 1 igual a 0. Nós vamos colocar alguns passos para entender como resolver essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara.
Primeira coisa, relacionamos então os valores de A, B e C. A, nesse caso, vale 5, que é o valor que está junto aí com o 5x². O B vale menos 6, que é o valor que acompanha o x. E o C vale 1, que é o termo independente. Esse valor não acompanha nem o x² nem o x. O segundo passo, então, nós vamos encontrar o valor de delta utilizando a relação delta é igual a b² menos 4ac. Conhecendo o valor do delta, então a gente vai aplicar na relação. Ali no terceiro passo, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sendo que o a, b e c, tanto no segundo passo, quando nós encontramos o delta, e no terceiro passo, são os valores que relacionamos ali no primeiro passo, de A, B e C. Então, vamos aí ao exemplo onde a gente vai efetivamente resolver esse problema utilizando o delta e a fórmula com menos B, mais ou menos aí a raiz delta sobre o 2A. Então, no exemplo 1, a gente tem x² mais 2x menos 3 igual a 0. É uma equação. Essa equação a gente tem uma igualdade. Então, quando eu coloco esse exemplo em que eu tenho as incógnitas igual a 0, quer dizer que essa equação ela vai ser igualada a 0. O valor que eu tenho à esquerda, o valor numérico que eu vou chegar no final, quando eu substituo as incógnitas, vai ser igual a 0. Isso vai ficar mais claro quando a gente resolver esse problema aqui na finalização. Então, o primeiro passo, eu vou relacionar A, B e C, como eu fiz na primeira equação. O A, nesse caso, vale 1, porque o x² ele não tem nenhum valor que acompanha. Se eu não tenho nenhum valor, um elemento neutro na multiplicação é 1. Então, eu vou ficar com A igual a 1. Sempre que for uma multiplicação, o elemento neutro é 1. Eu posso colocar que não vai ter nenhuma diferença na minha equação. O B vale 2, que é o valor que acompanha o x. E o C vale menos 3, que é o termo independente. O segundo passo, então, a gente escreve o delta. Então, o delta vai ser igual a b² menos 4ac. Quer dizer, o termo b ele vai ficar ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é o termo que acompanha o x², vezes o c, que é o termo independente. Eu vou substituir, então, os valores. B, então, eu vou colocar 2 ao quadrado, menos 4 vezes, no lugar do A eu coloco 1, vezes, no lugar do C eu coloco menos 3. Quando você tiver um valor negativo, é importante colocar entre parênteses para não confundir os sinais. Então, o delta ele vai ficar igual a 2 ao quadrado, 4. O menos 4 vezes 1 vezes menos 3, eu vou ter o valor na multiplicação, 4 vezes 1 vezes 3, 12. Aí eu faço o jogo de sinais, menos com menos, mais 12. Então, aí na penúltima linha eu tenho 4 mais 12. O delta, então, 16. Essa foi a primeira parte, em que eu fiz o cálculo para encontrar o valor do delta. Agora, no terceiro passo, eu vou efetivamente encontrar os valores de x, das raízes. x1 e x2. Essas raízes são valores em que você coloca na sua equação e ela vai ser igual a 0. Então, para x1 e x2, eu vou usar uma equação, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde ali no canto eu coloquei à direita os valores de a, b e c. Então, a vale 1, b vale 2, c menos 3, só relembrando. Então, o x vai ser igual a menos b, então menos 2, o valor de b vale 2, então eu vou ter menos 2. Mais ou menos a raiz de delta. Delta vale 16, aquele cálculo que eu fiz no segundo passo. Então, a raiz de 16, 4. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, eu tenho o valor 2. Agora, para extrair x1 e x2, as duas raízes, eu preciso pegar a parte acima, onde eu tenho sinal de mais, e o valor com sinal negativo. Então, no x eu vou desmembrar colocando menos 2 mais 4. Aqui na linha onde nós temos x1, nós faremos menos 2 mais 4 dividido por 2. E em x2 eu vou desmembrar, pegar a parte negativa. Menos 2 menos 4 dividido por 2. Então eu tenho para x1, menos 2 mais 4, 2. Dividido por 2 é igual a 1. E para x2, menos 2
menos 4, eu tenho menos 6, é uma soma algébrica. Conservo o sinal, menos, o sinal negativo, e soma-se os valores. Dividido por 2, isso é igual a menos 3. Então, x1, os números procurados nessa equação, então, as raízes, x1 vale 1 e x2 vale menos 3. Essas são as soluções aí, o x1 e x2 dessa equação. Aqui é interessante verificar que essas raízes substituídas na minha equação, elas vão igualar a equação a zero. Então, x1 vale 1 e x2 vale menos 3. Quando eu substituo, eu tenho, para x1 é igual a 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. 1 ao quadrado, no lugar do x, mais 2 vezes 1. Quer dizer, no lugar do 2x eu coloquei 1 também, menos 3 igual a 0. 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes 1, 2, menos 3 igual a 0. 1 mais 2, 3. Com menos 3 é igual a 0. Então, o valor de x1, que foi 1, esse valor 1, quando eu substituo na equação, ele vai tornar a equação verdadeira. Quer dizer, os valores que nós temos à direita e à esquerda se tornam verdadeiros. Um lado é igual ao outro, nesse caso 0 é igual a 0. Para x2, o valor vale menos 3. Agora eu vou colocar menos 3 nessa equação e verificar se ela se torna verdadeira. Se as raízes estiverem corretas, então essa equação se tornará verdadeira. Eu substituo no lugar do x menos 3. Então eu vou ter menos 3 quadrado. Mais 2 vezes x. No lugar do x eu coloco menos 3. Menos 3 igual a 0. Então, eu vou ter na primeira linha, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3 igual a 0. Resolvo os valores à esquerda do sinal de igual. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 vezes menos 3, menos 6. Com menos 3 igual a 0. Eu vou fazer o cálculo com menos 6 e menos 3, então eu tenho menos 9. Na última linha eu vou ficar com mais 9, menos 9 igual a 0. Então essa igualdade se torna verdadeira. 9 menos 9 é igual a 0. A equação se torna verdadeira. Eu tirei a prova que as duas raízes realmente elas estão corretas e satisfazem a minha equação. Agora, esse caso que nós estudamos era uma equação que nós chamamos de completa. Nós temos os valores em A, B e C. Agora, nós podemos ter equações também incompletas. Então, no caso de uma equação incompleta, nós temos um termo que não existe nessa equação. Para uma equação de segundo grau, é imprescindível que o primeiro termo, A, ele tenha um valor para que a equação seja de segundo grau. Já nesse caso, o termo independente C é igual a 0. Então, eu tenho uma equação onde eu vou ter o termo ax² mais bx igual a 0. E não tenho o termo independente. Eu posso resolver essa equação da mesma maneira utilizando o Bhaskara, mas existe uma fórmula muito mais fácil. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui 3x² mais 4x igual a 0. Nesse caso, qual o valor do A? O A é o termo que ele segue o x², nesse caso 3. O B é o termo que acompanha o x, nesse caso 4. E o C é um termo independente, nesse caso vale 0, ele não existe. Como nós temos somente x² e o x, nós podemos utilizar uma resolução com a incógnita em evidência. Então, aqui eu coloquei o valor 3x² mais 4x igual a 0, e o x eu coloco em evidência. Então, o x, como ele é um termo comum ao primeiro termo 3x², que nada mais é do que 3x vezes x, mais 4x. Então, ele em evidência vai ficar x vezes, abre parênteses, 3x mais 4 igual a 0. 3x mais 4 igual a 0, o 3x mais 4, entre parênteses, seria o termo anterior que eu tenho 3x², aí dividido por x, com um x a menos. Eu coloquei ele em evidência e esse x, multiplicando os parênteses, retorna ao valor que eu tenho anterior. Então, x vezes o 3x, que está entre parênteses, daria o 3x ao quadrado, e o 4, que ficou agora sem o valor x acompanhando, vezes o x, eu retorno à primeira linha onde eu tenho 3x² mais 4x igual a 0.
Nessa multiplicação, agora eu tenho uma multiplicação entre x vezes 3x mais 4 igual a zero. Para que esse lado aí, esquerda, essa parte, a esquerda do igual, ela seja igual a zero, o que eu preciso? Eu preciso que ou x seja igual a zero, porque se eu colocar zero, 0 vezes qualquer coisa é zero. Então eu zero a minha equação. Resolvi um problema, um x. Ou o outro termo que multiplica, o 3x mais 4, tem que ser zero. Porque 0 vezes o x dá zero. E aí eu também consigo uma solução para a minha equação. Então, aqui abaixo eu coloquei o x igual a zero, que é uma solução, ou 3x mais 4 igual a zero, outra solução. Eu vou agora isolar esse x, deixar ele sozinho, e aí eu caio numa equação de primeiro grau, que é muito mais simples de resolver. Eu tenho 3x é igual a zero, o mais 4, que está acompanhando o 3x, passa para a direita como negativo, menos 4. Então eu tenho 3x é igual a menos 4, o x, agora eu vou isolar o x, o 3 que multiplica o x passa dividindo. Então eu vou ter um valor x é igual a menos 4 terços. Matematicamente, o valor fracionário é muito melhor a apresentação. Então a gente vai deixar dessa maneira o valor como fração. Então a solução aí é x igual a menos 4 terços. Nessa equação, então, eu tenho dois valores para x, o x1 igual a zero e o x2 igual a menos 4 terços. Quaisquer desses valores que eu substitua na minha equação, eu encontro o valor zero para a equação de segundo grau. Uma outra equação incompleta que pode ocorrer é quando b é igual a zero e não c. Então agora eu posso ter uma equação na forma ax² mais c igual a zero. Nesse caso, nós temos uma equação de segundo grau e, como exemplo, nós temos a equação x² menos 9 igual a zero. Então é uma equação que tem o primeiro termo, o x², não tem o termo que acompanha o x, o bx, mas tem o termo independente, o menos 9. Nessa equação, o que nós faremos? Nós vamos isolar o x², simplesmente isolar ele. Se eu quiser resolver por Bhaskara, é possível, encontramos o mesmo valor, mas aí precisamos utilizar o delta e aquela relação do menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, isolando o x², nós teremos x² menos 9 igual a zero. O menos 9, que é o termo aí à esquerda, nós vamos passar por outro lado à direita, ficando com x² igual a zero mais 9. Ele passa com o sinal invertido. 0 mais 9, teremos o valor 9. Então, x² é igual a 9. Quando nós chegamos nesse ponto, o que a gente precisa? Isolar o x. Nós temos x². O inverso da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, o x², quando eu passo o quadrado para o outro lado, eu vou ter x é igual a mais ou menos raiz de 9. Por que o mais ou menos? Porque, como o valor é ao quadrado, se eu colocar um valor positivo, ele retorna um valor positivo. Se eu colocar um valor negativo, retorna um valor negativo. A gente vai substituir e verificar essa veracidade. Então, tirando a raiz de 9, quanto vale a raiz de 9? Vale 3. Então, a solução será x igual a 3 e x2 igual a menos 3. Ele admite as duas soluções. Raiz de 9 é igual a 3. Como o x vale mais ou menos raiz de 9, ele vale mais ou menos 3. Se eu substituir o 3 na minha equação, 3² 9 menos 9 é igual a zero. Se eu substituir o menos 3 na minha equação, menos 3² mais 9, menos 9 igual a zero. Então, as duas soluções tornam a equação verdadeira. E essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, onde tratamos do assunto equações do segundo grau.